queremos agradecer a sua presença no nosso congresso, ter se oportunizado a participar com a gente, né, no congresso Conatrauma, que é sobre ressignificação de traumas e dores emocionais. Então nós queremos agradecer muito Johnny De Carli estar conosco. E antes da gente começar a entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, o seu trabalho, a sua história. Bom, antes de mais nada eu quero agradecer pelo privilégio de mais uma vez poder participar de um congresso online, o Conatrauma, e agradecer pelo convite e dizer que eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e como engenheiro eu tive sempre assim uma caminhada profissional com relação à parte da espiritualidade muito cética, até que um dia eu precisei de recursos fora da medicina, através de um acidente com um funcionário meu, da minha equipe na floresta amazônica, e eu deparei com o xamanismo, com as curas indígenas. Isso me despertou o interesse pela fitoterapia, a cura através das plantas. Eu enveredei por esse caminho, acabei estudando a terapia floral na Inglaterra, a terapia desenvolvida pelo Dr. Edward Bach. Iniciei um trabalho como terapeuta, mais assim, envolvendo as pessoas mais próximas, a família e os amigos, até que eu resolvi realmente trilhar um caminho mais profissional dentro das terapias holísticas, e o Reiki acabou aparecendo na minha vida. Não faz tanto tempo assim, foi há 24 anos atrás, na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, que é a cidade onde meu pai se criou. Eu acabei retornando para lá e, de alguma forma, o Reiki me encontrou, eu encontrei o Reiki me encontrou, tocou profundamente o meu coração e atualmente eu me dedico exclusivamente à pesquisa e à difusão do método Reiki. Se Deus assim permitir, no mês de março desse ano de 2017, eu estarei publicando o meu 12º livro sobre a técnica. Que bom. Johnny, muitas pessoas, ainda por incrível que pareça, com toda a tecnologia, não sabem o que é o Reiki, como funciona e como se dá algumas terapêuticas e tratamentos. Você podia, de repente, nos passar uma ideia de como se dá, o que é? Bom, realmente o Reiki, nem todas as pessoas escutaram falar, apesar de que o Reiki já é uma técnica bem difundida no Brasil e em outros países. Recentemente, na sexta-feira da semana passada, uma portaria do Ministério da Saúde foi publicada no Diário Oficial da União, aqui no Brasil, incorporando oficialmente o método Reiki às práticas integrativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Então isso foi um avanço muito grande. Já vi uma manifestação de uma outra portaria do Ministro do Trabalho aqui no Brasil, reconhecendo o Reiki como uma técnica integrativa e complementar à saúde humana. Alguns hospitais, como o Hospital Sírio-Libanês, aqui no município de São Paulo, já oferecem oficialmente a técnica Reiki, o método Reiki, no seu site, num link de técnicas integrativas e complementares à saúde humana. Então o Reiki ele vem assim, se tornando a cada dia mais conhecido, e é uma técnica onde nós transferimos uma energia de uma frequência extremamente elevada para um receptor, por uma pessoa que a princípio de alguma forma não está bem. E essa energia, ela pode ser transferida por diversos veículos, através de um abraço, através do olhar, através do sopro, mas nós, os terapeutas Reiki, utilizam principalmente a imposição de mãos. Ok. Eu tirei um trecho de um dos livros que a gente pesquisou para entender um pouco mais sobre o Reiki. Ele diz que é uma energia amorosa e sábia, e que além de atuar em todos os corpos, seja ele físico, emocional, mental, espiritual, ele rompe tempo e espaço. E também pode ser usado para traumas. Rompendo tempo e espaço, ele também pode ser usado para trauma do passado, trabalhando diretamente no problema que gerou. Isso acontece? Bom, na verdade, essa pergunta que você me fez são diversas perguntas que estão embutidas numa única pergunta. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que toda energia de cura,
obrigatoriamente é uma energia de amor. Então, uma avó, uma mãe que abraça um filho que sofre, essa mãe, essa avó, ou um pai mesmo, um avô, ou uma pessoa que ame uma outra pessoa, quando nós abraçamos uma pessoa que sofre e que nós sentimos amor por essa pessoa, nós transferimos para essa pessoa uma energia. Hoje a ciência já comprova que tudo são diferentes tipos de energia que se apresentam de formas diferentes. E que no método Reiki nós aprendemos a transferir essa mesma energia através principalmente das nossas mãos. Então a energia que é transferida por uma mãe, por uma avó, para um filho, um neto que sofre, o terapeuta, ele consegue transferir essa energia para um receptor. E nós sabemos que realmente toda energia de cura, obrigatoriamente é uma energia de amor. Essa energia, ela vem do universo, ela penetra pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário do terapeuta, e ela sofre um adensamento no chakra do coração, que é o chakra do amor. E a partir desse chakra, através dos braços, a energia é transferida. Como é uma energia que vem de Deus, e Deus é onisciente, Deus tudo sabe, por isso que nós pregamos de que a energia realmente é uma energia inteligente. Quando uma pessoa sofre, o terapeuta ele não precisa diagnosticar, saber por que a pessoa tem uma enxaqueca, por que a pessoa tem um problema de pele. Nós transferimos a energia para o corpo do receptor e essa energia, de forma inteligente, através dos meridianos energéticos que cruzam o nosso corpo, essa energia se dirige para a causa, para o foco do problema. Você me perguntou também sobre a energia romper a barreira de tempo e de espaço. Há 2000 anos atrás, Jesus dizia que o reino dele não é desse mundo. E ele dizia também que existiam várias distintas moradas na casa do Pai. Na verdade, ele falava na linguagem daquela época sobre a existência de diferentes dimensões. Há coisa de 70 anos atrás, tivemos esse grande cientista que passou pelo planeta, que foi Albert Einstein, que conseguiu comprovar cientificamente a existência de uma outra dimensão, onde há o contínuo tempo e espaço. Não há passado, não há presente e não há futuro. E Deus, ele está presente em todas essas dimensões. E essa energia que nós fazemos uso é uma energia multidimensional, é uma energia que vem do alto, que vem de outras dimensões. Então, ela atua de forma multidimensional. Então, muitos dos nossos problemas, dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, eles têm uma origem. Essa origem pode estar até numa outra vida, ou na pré-infância, ou um trauma que vem do útero materno. E às vezes passamos uma vida inteira com um determinado comportamento, uma claustrofobia, uma síndrome do pânico, uma depressão, porque estamos conectados com um bloqueio energético que surgiu no passado. Então essa energia, dentre tantas vantagens, tantos benefícios, é uma energia que consegue atuar de forma multidimensional lá no passado, neutralizando e dissolvendo a origem do trauma. E pelo efeito dominó, isso repercute no futuro, na nossa dimensão, fazendo com que a pessoa se liberte do seu trauma e do seu bloqueio e desse comportamento que traz sofrimento a ela. Muito bem. As questões espirituais, elas agravam esses processos de traumas e dores emocionais, e o Reiki contribui para quando a pessoa está com esse envolvimento espiritual, agravando a questão traumática? Bom, hoje a ciência já consegue comprovar que a consciência do ser humano, ela é imortal. Nós temos um corpo físico, onde temporariamente nós estacionamos essa energia inteligente, essa consciência, esse ser espiritual que nos habita. Nós somos uma centelha de Deus. Nós somos seres indestrutíveis. A ciência prova que se somos energia, nós não podemos morrer. E nós sabemos que a nossa rápida passagem por essa terra, o corpo fica, do pó viestes, ao pó retornarás, e essa nossa centelha de Deus, essa nossa partícula divina, ela parte para essa outra dimensão,
onde Jesus deixou bem claro, Einstein deixou bem claro. Agora, existem muitas pessoas que têm paixões inferiores, que passam pelo planeta com comportamentos autodestrutivos, a bebida alcoólica em excesso e vícios como o cigarro e outros vícios, excesso de alimentos e comportamentos até destrutivos com relação à sexualidade. E de acordo com os estudiosos, os primeiros mestres de Reiki eram todos budistas. Eles pregam que se a pessoa, durante o período em que estava encarnado, ela tinha um comportamento desse, de excesso de álcool, excesso de alimento, no mundo espiritual essa necessidade ela aumenta. E essas consciências seguem tendo a necessidade dessas energias fluídicas que são retiradas da bebida, do cigarro, do alimento, e essas consciências acabam se aproximando da terceira dimensão, onde nós provisoriamente nós estamos, e para usufruir através de pessoas encarnadas desses fluidos que são liberados pelo alimento, pelo sexo, pela bebida, pelo cigarro e por outras drogas. Então as diferentes religiões, elas pregam isso. Os católicos, eles fazem referência aos espíritos impuros. Jesus se referia a esses espíritos como espíritos impuros. Já os espíritas kardecistas fazem referência a espíritos obsessores. Aos evangélicos já chamam de encosto. E a ciência já consegue detectar a presença dessas energias nessas pessoas que têm esse tipo de comportamento destrutivo, chamando de energias intrusas. E da mesma forma que quando você se dirige a um local como, por exemplo, a Ilha Bela, que é uma ilha paradisíaca, mas que tem os pernilongos, os mosquitos, e quando você coloca repelente na sua pele, você impede a ação desses mosquitos, desses pernilongos. Você não vai aplicando repelente na sua pele, você não vai conseguir eliminar os mosquitos, o Aedes aegypti, o mosquito causador da zika, da dengue, você não vai conseguir, mas você vai conseguir fazer com que eles não te ataquem. Nós sabemos que através da força, da energia da oração, Jesus nos deixou isso há 2000 anos atrás, as diferentes religiões, a oração ela não tem nada a ver com religião, a oração, o Dr. Masaru Emoto conseguiu comprovar cientificamente o poder terapêutico da oração. Então, através da energia que nós acessamos quando nós fazemos uma oração sincera, nós criamos um invólucro, um padrão vibratório ao redor do nosso corpo que impede a ação desses espíritos que estão atrasados. Da mesma forma que um pernilongo ele não consegue picar uma pessoa que colocou o repelente, uma pessoa que acaba de fazer uma oração sincera, uma oração feita com fé, esses espíritos não conseguem, porque a vibração é extremamente elevada, a vibração da oração. O que acontece é que as pessoas pensam que sabem orar. A oração sincera, ela não pode nascer na boca, ela tem que nascer no coração, que é onde vem a energia do Reiki. Então, quando nós aplicamos a energia Reiki através das nossas mãos, ou dos olhos, ou da boca, mas principalmente das nossas mãos, e quando fazemos um símbolo, que nós o uso de um símbolo que nos conecta com a mesma força que nós nos conectamos através da oração, e nós aplicamos Reiki em nós e aplicamos Reiki nas pessoas, nós criamos um invólucro, uma armadura, uma luz que impede a ação desses espíritos atrasados. E as pessoas conseguem, através do método Reiki, se libertar de vícios, de drogas, da bebida, do cigarro e de comportamento autodestrutivos. Por isso é que nós entendemos que o Reiki é um método que não é muito antigo. No ano de 1922, o Reiki foi descoberto no Japão. Então, dentro de 5 anos, o método estará completando 100 anos. É um método recente,
mas realmente é um método enviado por Deus para o Criador para se libertar a humanidade desse comportamento que vem degenerando a humanidade. Ok. Nós recebemos algumas perguntas no Facebook, porque nós fizemos uma pesquisa, né? Inclusive você foi apontado como a pessoa, o especialista nessa área do Reiki, né? Pela pesquisa que nós fizemos. E aí o pessoal mandou algumas perguntas. O Reiki, ao trabalhar com chakras, há um processo de purificação e limpeza energética, ou seja, as energias que estão bloqueadas vão ser dissolvidas. E com isso retornamos à cena, vivenciamos a situação desagradável que gerou esse bloqueio? Bom, a primeira coisa é que nós temos que entender o que é um chakra. Chakra é um termo que vem do sânscrito. O sânscrito é um dos primeiros idiomas que se conhece, é um idioma de fogo que vem da Índia e quer dizer roda. A tradução de chakra seria roda. Então, no nosso corpo nós temos rodas. Só que elas giram numa velocidade tão grande que a gente não consegue perceber a existência desses chakras. Só que algumas pessoas consideradas sensitivas, paranormais, pessoas que detêm o que nós conhecemos como acuidade visual, elas conseguem perceber esses vórtices de energia. Se nós olharmos um chakra de frente, ele parece uma hélice de avião girando. Se olharmos de lado, parece um funil. E nós sabemos, pelos estudos da medicina Ayurveda, a medicina do sul da Índia, que o ser humano ele tem mais de 88 mil chakras. Então, dificilmente há um ponto na nossa pele, no nosso corpo, e que não tenha um pequeno vórtice de energia. Mas são principalmente os 7 principais chakras, que são os mais conhecidos, os mais estudados. Fala-se que os chakras, eles têm cores, mas na verdade isso não procede. Isso não procede. Da mesma forma que o som está em todo canto, mas o som penetra pelos nossos ouvidos, a luz está em todo canto, ela penetra pelos nossos olhos, o ar está em todo canto, mas ele penetra pelas nossas narinas, a água a gente vai colocar para dentro do corpo, vai ingerir através da boca. As energias estão em todos os cantos, mas a energia vermelha, ela vem do sol, são os pranas coloridos, são as 7 cores do arco-íris. Ela penetra pelo primeiro chakra, conhecido como Muladhara Chakra, chakra da base, ou primeiro chakra. A energia laranja, que também vem do sol, os pranas coloridos, penetra pelo segundo chakra, conhecido como Svadhisthana Chakra, ou segundo chakra. O terceiro chakra, o Manipura Chakra, a energia já penetra amarela. O quarto chakra penetra verde, aqui azul claro, azul índico e violeta. Então, os nossos 7 principais chakras, cada um deles tem um nível de complexidade que permite a entrada de um tipo de vibração. E essas energias é que fazem com que o nosso corpo funcione bem, porque os chakras eles vitalizam as glândulas do sistema endócrino que vão produzir os hormônios. Então, o primeiro chakra ele vitaliza as glândulas suprarrenais, o segundo chakra as glândulas sexuais, o terceiro chakra as glândulas pancreáticas, o quarto chakra o timo, o quinto chakra a glândula tireoide, o sexto chakra a glândula pituitária, conhecida também como hipófise, e o sétimo chakra a glândula pineal, também conhecida como epífise. Então, do perfeito funcionamento dos chakras vai depender da perfeita produção de hormônios. E nós dependemos de um equilíbrio hormonal para que o corpo funcione bem. Agora, o que acontece, isso está lá na Bíblia, bem claro, é que nós somos criadores. Está na Bíblia. Sois deuses. E o ser humano é um ser pensante. Nós temos uma parte da nossa estrutura holística, que é o corpo mental, que é a mente, responsável por, no mínimo, 40 mil pensamentos por dia. Então, se você tem um pensamento negativo, será que o meu marido, que a minha esposa está me traindo? Você pode criar uma emoção, como os ciúmes, por exemplo, ou a desconfiança. Se você tem um pensamento negativo em cima de uma injustiça, você pode criar uma emoção como a mágoa. Se você tem um pensamento negativo como a falta de recursos financeiros, você pode criar uma emoção como preocupações. Emoções são coisas transitórias.
É diferente do sentimento. O sentimento é uma coisa que vem do coração, como o amor, a humildade, a tolerância. Ninguém adoece por excesso de amor. E os sentimentos, eles são eternos. Quando você ama um filho, você não vai chegar para o seu filho e falar: está tudo terminado entre a gente, o amor acabou, porque o amor não acaba. Agora, as emoções, elas acabam, elas são transitórias. Existem emoções boas, como a alegria. A gente vai ao teatro, ao cinema, a gente sai para dançar para ter momentos de alegria. Agora, existem emoções de baixa frequência, que não trazem qualquer tipo de benefício ao ser humano, como a raiva, a impaciência, os ciúmes, a inveja, a solidão, a depressão, as mágoas, os ressentimentos, a ansiedade, as preocupações, as indecisões, os preconceitos, a desconfiança, a negligência, os medos, a insegurança, as limitações, a arrogância, a tirania, a inflexibilidade, o orgulho, o egoísmo, uma desilusão, um pânico, uma decepção. Enfim, o ser humano é uma fábrica de emoções. E Einstein nos deixou bem claro que energia é igual matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, quando você tem uma emoção de baixa frequência, você fica magoado com o seu marido que te tratou mal, ou com o seu namorado que te deixou, te trocou por uma outra pessoa, ou com o seu patrão que te tratou mal. Quando você gera uma mágoa, por exemplo, por isso que Jesus mandava perdoar 70 vezes 7. Porque se você está com raiva, daqui a 5 minutos a raiva não pode estar com você, porque ela vai te matar. Ela é altamente destrutiva. Você está preocupado, daqui uma semana você não consegue manter aquela preocupação, que ela te mata. São emoções altamente destrutivas. Agora, existem emoções como a mágoa, por exemplo, que as pessoas passam 20, 30 anos e não conseguem perdoar. Ah, perdoei o meu ex-marido. Aí vem uma foto e pronto, e bloqueia tudo de novo. Então, essas emoções de baixa frequência, quando em excesso, muita mágoa, muita tristeza, muita depressão, vai criar matéria. E essa matéria foi criada pelo próprio ser humano, que gerou a emoção. E nós usamos essa energia que vem do Sol, colorida, para criar as diferentes emoções. Como, por exemplo, a raiva. Nós usamos a energia vermelha. Ela, em excesso, ela bloqueia o primeiro chakra. A mágoa já é usada a energia do segundo chakra, a laranja. A preocupação do terceiro chakra, a desilusão, depressão, quarto chakra, o medo, quinto chakra, a tirania, o sexto chakra. Então, os excessos emocionais criam matéria, e essas matérias criam os bloqueios emocionais, e esses bloqueios se localizam nos meridianos, mas principalmente nos chakras. E o chakra, ele bloqueado, ele funciona como se fosse a pia da cozinha, o ralo do banheiro, que não consegue fluir, dar vazão à água. E o chakra bloqueado porque nós bloqueamos, por excessos emocionais. Ele não consegue se alimentar, essa energia gratuita que vem de Deus, que vem do Sol, e o chakra bloqueado, ele gera doenças psicossomáticas. E hoje a Organização Mundial da Saúde, ela já prega que 90% das nossas doenças nós é que criamos de alguma forma. Então, se você tem um bloqueio no primeiro chakra, você pode ter osteoporose, você pode ter osteopenia, você pode ter artrose, você pode ter hemorroida, você pode ter prisão de ventre, você pode ter varizes, você pode ter obesidade, você pode ter anemia profunda, problemas circulatórios, problema nos rins, como pedra nos rins, insuficiência renal. Então, não adianta você querer tratar pedra nos rins, não adianta você querer tratar hemorroida ou anemia. A pessoa tem que parar de sentir raiva, porque aquela doença é uma doença psicossomática, é uma doença disciplinadora. Se você coloca a mão no fogo, vai doer a sua mão. Não adianta você tomar remédio, aquela dor é sua amiga. Aquela dor tenta te mostrar que você está com as mãos no lugar errado e que se você não tirar as mãos, você vai ficar sem mãos. E muitas vezes as nossas doenças, elas tentam nos mostrar que nós precisamos mudar. Se não houver mudança, não há cura. E o Reiki, a partir do segundo nível, é um método que induz a pessoa a uma transformação,
a uma mudança, porque a gente não sofre porque temos problemas, a gente sofre pela maneira que nós reagimos aos problemas. E quando você reage com tolerância, com amor, com humildade, é uma coisa. Quando você reage com raiva, com mágoa, com ódio, com ciúmes, é uma outra coisa totalmente diferente. Você não vai adoecer porque você teve um problema, você vai adoecer pela maneira que você reagiu, pelas emoções que você gerou, pelos traumas que você mesmo gerou nos seus chakras. E o Reiki, como uma energia de altíssima frequência vibratória, quando nós aplicamos Reiki no nosso corpo, no corpo de um receptor, a energia ela dissolve os bloqueios, ela destrói. Não há como nós mudarmos o passado. O que aconteceu com uma pessoa não tem como desacontecer. O sofrimento que nós tivemos, não adianta a gente chorar pelo leite derramado, nós temos que aprender a carregar a caneca daqui para frente. O importante é que a gente pare de sujar os chakras, pare de bloquear os chakras. A casa mais limpa não é a casa que nós limpamos mais, é a casa que nós sujamos menos. Por isso que Jesus disse, agora siga, entendeu? Mas não peque mais. Siga, mas não peques mais. Mude. Se não houver mudança, não há cura definitiva. E o Reiki, entre tantas particularidades, a partir do segundo nível, que o Reiki ele é dividido em módulos, o segundo nível nós denominamos de a transformação, nós induzimos o aluno de Reiki a ter uma transformação, a ele mudar a maneira de reagir, mudar a maneira de ver a vida. Um copo pela metade, o otimista fala que está meio cheio, o pessimista fala que está meio vazio. Tudo depende de como nós vemos. E a gente aprende a ver a vida, a ver as pessoas de uma outra forma, através do método Reiki, que é um método de amor. Uma outra pergunta que chegou para nós é que nos Estados Unidos alguns hospitais já estão usando o Reiki como uma terapia integrativa, né? E você disse que aqui no Brasil já está sendo feito isso através do Hospital Sírio-Libanês, mas alguma coisa também está sendo feita no Sul já. Sim, o Reiki já está presente nos hospitais de forma extraoficial há muitos anos. Uma unidade de saúde que oficialmente assumiu a aplicação de Reiki profissionalmente foi o Hospital Sírio e Libanês, que é um hospital de referência aqui no município de São Paulo, onde nós estamos nesse momento. Mas nós sabemos que na Suíça, na Inglaterra, os planos de saúde já há muitos e muitos anos já vêm pagando sessões de Reiki. E você me pergunta dos Estados Unidos, nós temos pelo menos uma lista de 80 hospitais norte-americanos que oficialmente integraram o Reiki. E se vocês entrarem no YouTube e fizerem uma pesquisa, Hospital de Acidentados de Berlim, coloquem meu nome, Johnny De Carli, que fica mais fácil encontrar o vídeo, porque nós fizemos a tradução do alemão para o português e colocamos a legenda. O Reiki foi incorporado oficialmente em Berlim, na Alemanha, no Hospital de Acidentados. Os médicos dizendo que não sabem explicar o mistério, o fenômeno, mas que eles perceberam que os traumas minimizam, que ocorre menos rejeição em caso de transplantados, que as pessoas ficam mais calmas, mais serenas, e por ser uma técnica extremamente simples, eles incorporaram, não só incorporaram, como eles recomendam que as pessoas, depois que recebam alta, que elas sigam estudando e recebendo a energia Reiki. O Reiki, por exemplo, em casos de depressões, esses traumas mais intensos, você acha que seria recomendável, além de eu passar por um terapeuta, alguém que aplique o Reiki, eu entrar para a formação, não que eu venha atuar, mas que eu utilize dessas informações, desse estudo do Reiki para a minha autocura, vamos dizer assim, para que eu pudesse também ter mais resultados? O que acontece é o seguinte, as pessoas são muito céticas, as pessoas são muito desconfiadas, a gente sabe que tem muitos aproveitadores em diferentes religiões, em diferentes técnicas, e as pessoas muitas vezes, elas quando chegam num curso de Reiki, elas chegam muito desconfiadas, de uma forma cética.
Mas dentro da minha busca, entre as diferentes religiões que eu pesquisei e que eu colhi coisas fantásticas, uma delas no budismo, há uma citação de que Buda, quando ensinava, quando ele pregava, ele recomendava às pessoas que nunca acreditassem em nada que mestre nenhum falasse sem antes vivenciar. Então nós sabemos que lá no Japão, para evitar esse ceticismo, eles recomendam que antes que a pessoa faça o curso, que ela receba algumas sessões de Reiki, que ela observe se a digestão vai funcionar melhor, se ela vai se tornar uma pessoa mais calma, com melhores pensamentos, se ela vai dormir melhor, se ela vai se tornar uma pessoa mais feliz. Porque esse é o objetivo do método no Japão. Método é um caminho seguro, métodos, caminho seguro. O objetivo do Reiki no Japão é fazer das pessoas mais felizes. E se a pessoa percebe que nas horas e dias subsequentes à aplicação de Reiki ela se sentiu mais feliz, que ela procure ser iniciada. Porque se você dá um peixe, você mata a fome naquele momento, mas se você ensina a pessoa a pescar, você se resolve o problema da pessoa pelo resto da vida. Então o ideal realmente é que a pessoa, com o tempo, que ela não dependa de um terapeuta para ser feliz, que ela passe a caminhar com as suas próprias pernas e que ela participe de um seminário. Hoje existem aí centenas e centenas de excelentes professores de Reiki. Cidades pequenas, eu tenho viajado pelo interior de Goiás, de Minas Gerais, e encontro excelentes professores. Então as pessoas hoje elas não precisam ir buscar professores no Japão, na Alemanha, no Canadá, Estados Unidos, como eu fiz. Às vezes ali na esquina a pessoa encontra um bom professor de Reiki. Então, aqui mesmo na nossa escola, nós nos tornamos uma escola especializada em formação de professores. Eu aprendi estudando no Japão, estive 3 vezes no Japão, que o maior líder não é aquele que tem mais liderados, é aquele que forma mais líderes. O melhor professor não é o que sabe mais, é o que transmite mais e o melhor. Então nós nos especializamos em formação de professores. E na nossa escola, com a graça de Deus, nós já formamos mais de 550 professores. Eu não vou dizer que todos estejam ensinando, muitos fazem o estudo do mestrado dentro de uma visão de crescimento interior. Mas uma boa parte está difundindo esse caminho de amor, que é o caminho do Reiki. Bom, para finalizar, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é assim, muitos terapeutas, muitos psicólogos também, e uma série de médicos, têm utilizado o termo terapias integrativas, ou seja, o ser humano não é composto somente de mente e corpo, como nós falamos, né? É mente, corpo e espírito. Então, às vezes, a pessoa passa por um trauma, uma dor emocional muito intensa, e de repente ela fica só com um método convencional, através de remédios, aquelas terapias tradicionais, e o processo hoje, que alguns médicos, alguns terapeutas têm defendido, é que a terapia integrativa, onde você associa outras terapêuticas, ela consegue ter resultados muito mais efetivos. Você concorda com isso? Bom, a primeira coisa que deve ficar claro é que o Reiki não substitui a medicina. Um exemplo, uma pessoa tem uma fratura no osso. Se essa pessoa não recorre à medicina, a um ortopedista, e começa a aplicar o Reiki, o osso pode calcificar fora do lugar e a pessoa se torna uma pessoa com um problema, com uma deficiência. Então o primeiro passo é procurar um profissional da área médica, um ortopedista, um especialista. O especialista, eu estou lhe dando um exemplo. Eu poderia lhe dar vários exemplos. O especialista coloca o osso no lugar, engessa, e nós sabemos que a energia atravessa até um molde de gesso. Você vai viajar, você não precisa tirar a roupa para o raio-x perceber se você tem algum metal. A energia, ela age como raio-x, como as ondas eletromagnéticas, ela atravessa. E nós aplicando o Reiki sobre o molde de gesso, a pessoa, ao invés de ficar 30 dias engessada, ela vai ficar 12, 13 dias. Então o Reiki, ele não substituiu a medicina, ele complementou. E é isso que nós chamamos de terapia integrativa e complementar à saúde humana.
É uma terapia que não substitui a psicologia, que não substitui a medicina, mas que complementa, muitas vezes fazendo coisas que a medicina e a psicologia não têm condições de fazer e vice-versa. Nós gostaríamos de saber se você poderia deixar alguma dica, algum recado, alguma informação para essas pessoas que estão passando por esses traumas muito intensos, depressões muito intensas. Que mensagem você poderia deixar para essas pessoas? Olha, eu gostaria de citar como exemplo a Alemanha. Recentemente aconteceu um censo na Alemanha, como nós temos volta e meia no Brasil do IBGE, onde eles fizeram diferentes perguntas, e uma das perguntas falava sobre religiosidade. E num país com 45 milhões de habitantes, 10 milhões de pessoas, quer dizer, quase 25% da população, eles se manifestaram iniciados no Reiki. Hoje a Alemanha, nós percebemos que com toda a crise que aconteceu na Europa, a crise do euro, a Alemanha não só entrou na crise, ela não entrou, como ela socorreu outros países, como a Irlanda, como a Grécia, Portugal e Espanha. Então a gente nota hoje um país com muito pouco problema de corrupção, muito pouco problema econômico. A gente nota que os jovens, eles já não estão se envolvendo com as drogas como se envolviam em outras épocas. Um país que passou pelo que passou, ficou totalmente destruído após a Segunda Guerra Mundial, ser uma das maiores economias do planeta. Eu peço para vocês se espelharem nos alemães, nos japoneses, nos reikianos que vocês conheçam, e que busquem de alguma forma conhecer o Reiki. Mas se por algum motivo o Reiki não tocar o coração de vocês, que vocês de alguma forma procurem ter Deus no coração de vocês. Que uma pessoa sem Deus é como uma lâmpada apagada. Muito obrigada, John. Eu que agradeço. Né?